A paz do Senhor, irmãos. Para os irmãos que já me conhecem, o meu nome é Isaac. Eu vou estar lendo, irmãos, mais uma lição das escolas bíblicas dominicais. Aí está a capa da revista das lições, segundo trimestre do ano de 2015. O tema do trimestre foi Jesus, o homem perfeito. O Evangelho de Lucas, o médico amado. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, seja bem-vindo, sinta-se abraçado, sinta-se abraçada. Você também vai fazer a diferença deste canal, pois cada inscrito faz este canal ir crescendo e ganhando as recomendações da plataforma para os demais canais e inscritos também na plataforma. E desde que aqui está relacionado ao reino de Deus, você estará fazendo o reino crescer também, alcançar muitas outras pessoas que também precisam conhecer a palavra de Deus. Amém? Dá um zoom aqui na lição, informando que existem várias lições aqui no canal, graças a Deus, onde você pode acessar e conhecer lições selecionadas. Vamos conhecendo aqui, né, esta capa da lição bem elaborada. Lição esta que esteve em mãos dos nossos irmãos no ano de 2015, irmãos. Já apresentando aí o comentarista do segundo trimestre de 2015, José Gonçalves. Como é a primeira vez desta lição, eu vou também estar apresentando, como sempre que é a primeira vez, né, irmãos? Apresentando as lições. E em seguida, confirmando também aqui mesmo a lição selecionada para ficar marcante neste vídeo. Lição número 1, o Evangelho segundo Lucas. Lição número 2, o nascimento de Jesus. Lição 3, a infância de Jesus. Lição 4, a tentação de Jesus. 5, Jesus escolhe seus discípulos. Lição número 6, mulheres que ajudaram Jesus. Lição 7, poder sobre as doenças e morte. Lição 8, poder de Jesus sobre a natureza e os demônios. Lição 9, as limitações dos discípulos. Lição 10, Jesus e o dinheiro, que é a lição em destaque que eu vou ler aqui neste vídeo, irmãos. Jesus e o dinheiro. Lição 11, a última ceia. 12, a morte de Jesus. E 13, a ressurreição de Jesus. Vamos então para a lição de número 10. Convidando você a se inscrever neste canal. Você fará a diferença também aqui, se inscrevendo neste canal. Faça este canal crescer com a sua inscrição aqui. Seu like, seu comentário, enfim, né? Tanto a pessoa do canal quanto cada inscrito faz a diferença. Compartilha, te inscreve, confirma o teu like, comenta, ativa o sino de notificações. Estarei muito grato e você estará fazendo este canal crescer e ter excelentes resultados. Lição 10, 7 de junho de 2015. Jesus e o dinheiro.
Texto áureo. Texto áureo. E, vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Lucas, capítulo 18, versículo 24. Verdade prática, as Escrituras não condenam a aquisição honesta de riquezas, e, sim, o amor a elas dispensados. Leitura diária. Segunda, riqueza e pobreza no tempo de Jesus Cristo. Terça, generosidade e prosperidade segundo a palavra de Deus. Quarta, os perigos de se ter as riquezas como Senhor. Quinta, a vida do homem não consiste nos seus bens. Sexta, avaliando a verdadeira intenção do coração. E sábado, não guardar tesouros na terra, mas no céu. Leitura bíblica em classe. Lucas capítulo 18, versículos 18 ao 24. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E, quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E nos sugeridos, tem aí o complemento para o professor. Quem já sabe, né, eu leio sempre o conteúdo básico de cada lição, irmãos, que é o comentário. Comentário, irmãos. Introdução. O cristianismo bíblico e ortodoxo sempre manteve uma posição de cautela e até mesmo reserva com respeito ao uso do dinheiro e aquisição de riquezas. Na verdade, os primeiros líderes cristãos, inspirados nos ensinos de Jesus, passaram a desestimular a aquisição de bens materiais. Entretanto, o secularismo e o materialismo sempre rondaram o arraial cristão e, vez por outra, Mamon tem deixado suas marcas em nosso meio. Observaremos nesta lição que os ensinos de Jesus sobre a aquisição de riquezas se distanciam do judaísmo de seus dias e também daquele que é praticado hoje por muitos setores do cristianismo evangélico. Longe de estimular a aquisição de bens, como fazem dezenas de igrejas, Jesus aconselhava se desvencilhar delas. Aprendemos com o Mestre o uso correto do dinheiro e como ser bons mordomos dos bens que nos foram confiados. Ponto central: o dinheiro, os bens e as posses, na perspectiva de Jesus, não devem ser o significado último da vida. Tópico de número 1. O dinheiro
bens e posses nas perspectivas secular e cristã. Subtópico número 1. Perspectiva secular. Uma das formas mais comuns de se enxergar o dinheiro, bens e posses na cultura secular é vê-los apenas como algo de natureza puramente material. Tanto no mundo antigo quanto no contemporâneo, é possível observar que a realidade material pareceu sempre se sobrepor à espiritual. O material passa a dominar a vida das pessoas e isso inclui dinheiro, bens e posses. No mundo ocidental, essa forma de enxergar as coisas transformou-se em uma filosofia de vida que se recusa a enxergar outra coisa além da matéria. Por essa perspectiva, o material é superestimado, enquanto o espiritual é ignorado e suplantado. Nesse contexto, quem tem posses é valorizado e quem não as possui nada vale. O dinheiro, como valor material, que garante posses, ganha o status de senhor em vez de servo. Subtópico de número 2. Perspectiva cristã. No contexto cristão, o mesmo Deus que fez o espiritual é o mesmo que fez o material. Nos ensinos de Cristo não há um dualismo entre matéria e espírito. Todavia, as coisas espirituais, por serem de natureza eterna, ganham primazia sobre as materiais, que são apenas temporais. Na perspectiva cristã, portanto, as dimensões material e espiritual devem coexistir, assim como servimos a Deus com o nosso espírito, nossa dimensão espiritual, devemos também servir com o nosso corpo, nossa dimensão material. Dessa forma, quem se tornou participante dos valores espirituais deve também servir com seus bens materiais. Aqui o dinheiro como valor material não é visto como senhor, mas apenas como um servo. Conteúdo complementar, irmãos. Fica a critério dos irmãos da pausa e estarem lendo. Tópico de número 2. Dinheiro, bens e posses no judaísmo do tempo de Jesus. Subtópico número 1. Ricos e pobres. No judaísmo do tempo de Jesus, a sociedade estava dividida em dois grupos, os ricos e os pobres. Na classe mais abastada estavam os sacerdotes, participantes de uma elite que controlava o sistema de sacrifícios e lucravam com ele, e os herodianos, que possuíam grandes propriedades. Um outro grupo era formado por membros da aristocracia judaica, que enriqueceu a custo de impostos de suas propriedades e ao seu comércio. O último grupo era formado por judeus comerciantes que, embora não possuíssem herdades, participavam ativamente da vida econômica da nação. No extremo oposto dessa situação estavam os pobres. Estes eram o povo da terra. Não possuíam nada e ainda eram oprimidos pelos ricos. Subtópico de número 2. Generosidade e prosperidade. Na cultura judaica, nos dias de Jesus, a posse de bens materiais não era vista como um mal em si. O expositor bíblico P.H. Davids observa que os exemplos de Abraão, Salomão e Jó serviam de inspiração àqueles que almejavam a prosperidade. A ideia era que os ricos prosperavam porque sobre eles estava o favor de Deus. Dessa forma,
a prosperidade passou a ser associada à piedade. Para evitar a avareza e a ganância, a tradição rabínica estimulava os ricos a serem generosos e solidários com os pobres, que era maioria na comunidade. Evidentemente que essa concepção estimulava apenas as ações exteriores, sem levar em conta as atitudes interiores. Tópico de número 3, irmãos. Dinheiro, bens e posses nos ensinos de Jesus. Subtópico número 1, Jesus alertou sobre os perigos da riqueza. O ensino de Jesus sobre o uso das riquezas foi muito mais radical do que ensinava o judaísmo e a tradição rabínica dos seus dias. Jesus, ao contrário dos rabinos, não associou a piedade com a prosperidade. A riqueza de alguém nada dizia sobre a sua real condição espiritual. Para Jesus, o perigo das riquezas estava no fato de que elas poderiam até mesmo se transformar numa personificação do mal e reivindicar o culto para si. Por isso, advertiu: não podeis servir a Deus e às riquezas. O vocábulo traduzido como riqueza nesse texto corresponde à palavra grega de origem aramaica mamonas, traduzida na RC Almeida, revista corrigida, como mamon. A riqueza pode se transformar em um ídolo ou Deus para aqueles que a possuem. Nesse aspecto, as riquezas tornam-se um obstáculo no caminho daquele que serve a Deus. Subtópico de número 2. Jesus ensinou a confiança em Deus. Embora Jesus tenha mostrado que as riquezas podem até mesmo se tornar uma personificação do mal, ele não as demonizou. No entanto, na perspectiva lucana, Jesus desencoraja a aquisição de riquezas e estimula a confiança em Deus, e havia uma razão para isso. Logo após, mostra os perigos da avareza a alguém que queria fazer dele um juiz em uma questão relacionada a uma herança. Jesus revela a seus discípulos que a melhor forma de se proteger desse mal é confiar inteiramente na provisão divina. As riquezas dão a falsa sensação de segurança e de independência das coisas espirituais. Daí sua recomendação para não se confiar nelas. Tópico de número 4. Dinheiro, bens e posses na mordomia cristã. Subtópico de número 1. Avaliando a intenção do coração. Os léxicos definem a avareza como um apego demasiado e sórdido ao dinheiro e mesquinhez. Vimos que, para evitar esse mal, a tradição rabínica estimulava as práticas filantrópicas e solidárias. O ensino de Jesus sobre o uso das riquezas vai muito além da simples doação de bens e ações filantrópicas. Ela não se limitava a avaliar apenas as ações exteriores, mas, sobretudo, voltava-se para as atitudes interiores. Dessa forma, valorizou as atitudes da mulher pecadora na casa de Simão, o leproso, e de Maria de Betânia, a irmã de Marta e de Lázaro. Não era, portanto, apenas se defender dos bens, mas a atitude e intenção com que isso era feito. Não basta apenas ofertar ou dar o dízimo, mas a atitude com que se faz essas coisas. Não era apenas doar, mas doar-se. Subtópico de número 2.
entesourando no céu. Mordomo é alguém que administra os bens de outra pessoa. Os bens não lhe pertencem, mas ele pode usufruir deles enquanto os administra para seu legítimo dono. Jesus contou a parábola do administrador ou mordomo infiel para mostrar esse fato. O entendimento entre os intérpretes da Bíblia é que essa parábola tem um fim escatológico. Assim como os filhos deste mundo não são perspicazes, e astutos no que diz respeito ao uso de suas riquezas, assim também os filhos do reino devem ser sábios na aplicação de seus bens. O ensino da parábola é que o melhor investimento é usar os recursos materiais adquiridos na propagação do reino de Deus e, dessa forma, ganhar amigos para a vida eterna. Conclusão: não há valor moral no dinheiro em si. Ter dinheiro pode ser uma coisa boa ou ruim. Isso vai depender do conjunto de valores daquele que o utiliza. Certamente usar o dinheiro para ajudar uma obra filantrópica ou investir na obra missionária é uma coisa útil e louvável. Todavia, usar esse dinheiro, como advertiu Jesus, simplesmente com a atitude de querer mais posses, mais prestígio, mais autossatisfação, acaba se tornando uma coisa ruim. Leamos com cuidado o terceiro evangelho e descubramos o exercício da verdadeira mordomia cristã. Assim, irmãos, estamos concluindo a leitura de mais uma lição. E fica aqui registrada no canal mais uma leitura, né? Conhecimento de mais um tesouro aqui no reino de Deus. É um tesouro que fica aí à sua disposição, fácil de ser achado, mas que tem um valor inestimável, infinito, pois está relacionado à palavra de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Com certeza Deus, Ele continuará nos abençoando, assim como Ele está agora, sempre esteve. E, como eu costumo dizer, assim como cada youtuber também, convidando, se inscreva no canal, confirma o teu like, ok? Confirma o like, compartilha, comenta e fiz a minha parte, né, nesta obra, mas também depende de você fazer esta obra crescer e tantas outras pessoas estarem também conhecendo e se alegrando, sendo edificadas e consoladas por se tratar de algo realizado com base na palavra de Deus, que são as Escrituras Sagradas. Paz do Senhor, Deus abençoe e até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.